Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje então a gente vai continuar a estudar o conceito de derivada de uma função. Então a gente está retomando aí alguns conceitos que a gente já havia estudado, né, mas ainda sem o olhar para a derivada em si. A gente já reviu o conceito de reta tangente a uma curva num determinado ponto e na aula anterior a gente terminou revendo aí o conceito de velocidade instantânea, né, de um determinado móvel, ou seja, velocidade num determinado momento. Tá. Bom, então, vamos resolver então um problema, começar o de hoje resolvendo um problema que envolve exatamente esse conceito de velocidade instantânea, que foi o que a gente viu na nossa última aula. Então, o problema é o seguinte, né? Então, larga-se uma bola do topo de uma torre a 400 metros acima do solo. Então, são duas perguntas. Então, a primeira pergunta é qual a velocidade da bola no instante t igual a 5 segundos e qual a velocidade da bola quando ela toca o solo. Tá? Bom, então, a situação do problema é essa daqui, né? Então, a gente tem aqui uma determinada torre aqui, né, que eu representei por esse retângulo, e está aqui o nosso solo, e a altura dessa torre é igual a 450 metros e a bola será solta daqui. Então, só relembrando lá um conceito da física, né? A equação da variação, a equação da posição, movimento uniformemente variado, né, o S de t ele é igual ao S0, que é a posição inicial, mais V0 vezes t, onde V0 é a velocidade inicial, mais a t ao quadrado sobre 2, onde A é a aceleração do objeto. Bom, então aqui eu vou considerar como posição inicial, né, essa altura de 400 metros, então eu vou considerar como posição inicial sendo 0, a posição final sendo 450, então aqui, só para simplificar a nossa expressão, vou considerar aqui igual a 0. A partir do momento que a gente solta a bola, né, então se a gente solta a bola, significa que a velocidade inicial dela também é 0. Então a velocidade dela é 0, ou seja, esse objeto está caindo, onde a aceleração com a qual ele cai é a aceleração da gravidade, que segundo o problema é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui é igual a 9,8, ou seja, então a nossa função de posição é igual a 4,9 t ao quadrado. Certo? Bom, então, é usando essa função aqui que a gente vai obter essas duas coisas que o problema pede. Certo? Então, repare, eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade no instante aqui, t igual a 5 segundos. Então, relembrando que a gente viu na aula anterior, a gente então vai usar o limite nessa função aqui, certo? Que é aquele limite quando h tende a 0, do S, no caso, de 5 mais h menos S5 sobre h, perfeito? E para resolver a letra B, né, o que a gente precisa é saber o tempo que ele vai levar para chegar até o chão. E ao achar o tempo que ele leva para chegar até o chão, é que a gente consegue, então, também a velocidade no instante exato em que essa bola vai tocar o chão. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, vamos achar a velocidade instantânea para um determinado tempo p qualquer. Então, vai ser o limite quando h tende a 0 do S de P mais H menos o S de P sobre H. Muito bem. Então, isso aqui ficou o limite quando H tende a 0. Bom, então nossa função é 4,9, aí nesse caso vai ser P mais H ao quadrado menos 4,9 P ao quadrado sobre H. Bom, esse 4,9 a gente pode colocar em evidência, então isso aqui vai ficar o limite quando o H tende a 0 do 4,9 vezes
P mais H ao quadrado menos P ao quadrado sobre H. Bom, isso aqui é uma diferença de quadrados, toda diferença de quadrados a gente pode reescrever com o produto da soma pela diferença, então vai ficar 4,9 vezes, P mais H mais P fica 2P mais H, e P mais H menos P fica H. Então, tudo isso sobre H. Então, é bom lembrar que esse H não é zero, né? Ele não é zero, então você pode simplificar aqui tranquilamente. Então, quando H tende a zero, esse limite, então, vai para 9,8P. Então, essa é a velocidade instantânea em um determinado instante P. Então, no item A, o que é pedido? É pedido a velocidade instantânea, aqui em P, né? Então, a velocidade instantânea quando t é igual a 5. Então, pelo que a gente acabou de ver, isso aqui é igual a 9,8 vezes 5, ou seja, aos 5 segundos, a velocidade dessa bola é exatamente 49 metros por segundo. Tá. Bom, agora a gente quer a velocidade quando essa bola toca ao chão. Mas para essa bola tocar, mas para isso eu preciso saber o tempo que ela leva para tocar ao chão, certo? Então, preciso resolver isso aqui. S de t igual a 450, uma vez que a altura da torre é 450. Tá, então isso aqui ficou 4,9 t ao quadrado igual a 450. Sendo assim, eu tenho que t ao quadrado é igual a 450 sobre 4,9. Então, t ao quadrado é igual a 4.500 sobre 49. Então, esse tempo t, ele vai ser, então, isso aqui é 9 vezes 5, então vai sobrar 10 aqui, então vai ser 30 raiz de 5 sobre 7 segundos. Tá. E se você fizer essa conta na calculadora, isso aqui dá, já fiz essa conta, isso aqui dá aproximadamente 9,6 segundos. Bom, então esse é o tempo aproximado que a bola leva para chegar ao chão. Então, para achar a velocidade, então eu vou ter que a velocidade instantânea 9,6 vai ser então o quê? Vai ser então, ou melhor, né, se usar o valor que a gente achou, isso aqui vai ser o 30 raiz de 5 sobre 7. Tá. Então isso aqui vai ser igual a 9,8 vezes 30 raiz de 5 sobre 7. E fazendo essa conta, bom, na calculadora eu já fiz essa conta também, isso dá, então, de aproximadamente 9,6, isso dá 94 metros por segundo. Beleza? Então, primeiro a gente precisava achar, né, a equação de posição, para começar. E aí, bom, tinha toda uma interpretação física por trás disso. Achando a equação de posição, a gente aplicou o limite, né, da derivada para achar a velocidade para um determinado instante p, né, que foi o que a gente fez aqui nessa primeira passagem. Então, isso aqui é um resultado geral. E aí disso, tendo esse resultado geral, a gente consegue uma velocidade instantânea para qualquer momento, inclusive para o instante t igual a 5, que era o que ele queria, e no instante quando ele tocava ao chão, o único problema aqui, né, entre aspas, é que a gente tinha que achar um instante primeiro, certo? Fora isso, era só, de fato, substituir direto. Perfeito? Bom, então dessa maneira, a gente está na nossa aula de hoje.